Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal. Então, hoje eu venho gravar o vídeo sobre a curiosidade sobre a viagem. Eu tô para gravar esse vídeo já faz um tempo, mas hoje sai. Começando, a Sabrina o quê? Gagliardi. Ela pergunta sobre as fotos, então depois eu coloco as fotos para vocês. A Ellen Souza, queria saber se você fez pacote de viagem e valor e se compensa. Então explica o que a gente fez para viajar. A gente comprou um pacote promocional, valeu muito a pena. Sim. Mas a gente teve alguns imprevistos com relação a carro reserva e tal. Isso, aliás, a locação do carro, né? E você lembra Porque o nome da empresa? Tinha o carro incluso, não lembro. Tinha o carro incluso, só que na verdade tinha um valor o valor do carro incluso não era o valor total que a gente iria pagar, porque o valor lá nos Estados Unidos o valor do carro alugado não inclui taxas, seguros, um monte de coisa. E o que é mais caro na locação do carro são os seguros. Aí tem a taxa para ser paga pelo estado da Flórida. Aí tem a taxa para ser paga para o município de Miami. Tem um monte de taxa. Isso que encarece a locação do carro. Tá. A Joyce Jesus Carvalho, ela fala: Oi, Jamile. Querida, gostaria de saber como a Lulu se adaptou ao ambiente e se ela chorou, se ela gostou das coisas que ela viu. E você também. Bom, a Luísa se adaptou, para ela não fez muita diferença. O que foi muito difícil foi a questão que ela come só arroz e feijão. E lá é muito difícil achar isso. E quando a gente achava para dar para ela, o valor era muito alto. Então, assim, na verdade, para a Luísa, não fez muita diferença ela tá na Disney. Para ela, normal. Tem os restaurantes brasileiros, mas são muito caros. A Jaque Brito fala: Oi, linda, querida, queria saber se vocês foram com mais alguém ou só foram vocês três. Pode falar, né? Não, nós fomos em 8. Nós compramos o pacote para 8, que eram dois pacotes de 4 pessoas. Depois acabou indo meu pai, minha mãe e a Luísa. Então, na verdade, nós fomos em 11. 8 mais 3. A Letícia Pérez. Gostaria de saber se deu para aproveitar, mesmo estando com a Lulu, pois às vezes as crianças nos limitam a fazer muitas coisas. Beijos. Beijos, Letícia. Sim. Na verdade, assim, fomos nós 8 na frente. Ficamos o quê? Uma semana, mais ou menos, né? Não, nós fomos no primeiro dia. No quarto dia, mais ou menos, meus pais chegaram. Com a Luísa. E depois eles ficaram 5 dias. E depois deles voltarem, a gente ainda ficou mais uns 2. Isso. A nossa, acho que foi uns 10 dias, 11 com os dias de viagem, né? Então, na verdade, assim, quando a gente estava com a Luísa, a gente procurou ir nos parques mais light. Então, foi no SeaWorld, que não tinha muito o que fazer lá. Na Disney. E, de fato, ela... dia de compras. Isso. E, de fato, ela limita um pouco a gente, né? Porque criança não tem paciência de ficar em fila, não são todos os brinquedos que ela pode ir. Então, assim, sim, acaba limitando, sim. A gente foi um dia com a Luísa, foi um dia de Disney, um dia de SeaWorld. A gente foi na Universal com ela. E um dia de Universal, foram 4 dias. Foram os dias mais light mesmo. Aí a Letícia Pérez também pergunta: qual o melhor parque, brinquedo, em sua opinião? Fala a sua. Na minha, com certeza, foi o Busch Gardens. É o parque mais radical, tem várias montanhas russas. Tem a Shakra, que é uma montanha russa que desce assim a 90 graus. É um parque, para mim, foi o melhor. Eu passaria 2 dias nele, tranquilo. Só que fica um pouco afastado, fica em Tampa. Eu tive a recomendação de alguns amigos para ir também lá no Cabo Canaveral, que é onde fica a sede da NASA, mas acabou não dando pra gente ir, que fica bem longe, fica bem afastado. Bom, na minha opinião... Mas o parque da Universal também é um parque muito bom. O que eu achei assim que não valeu muito a pena foi o da Disney. Além de ser um parque muito caro, um parque que para nós adultos não oferece muita coisa. Que na verdade, assim, dos parques que a gente foi, o da Disney foi o mais caro. E ele é o mais lotado. Então, assim, tudo que você ia fazer era muita fila.
Queria tirar foto com o personagem, você perdia ali pelo menos 40 minutos na fila para tirar foto com o personagem. Os brinquedos eu não fui em nenhum porque tava impossível. É muito muito cheio. cheio. E os brinquedos são bem bestinhas, assim. O que né? valeu muito a pena no parque da Disney, lá o Magic Kingdom, que foi o único que a gente foi a queima de fogos e a apresentação no castelo. Tem uma apresentação assim com show de luzes no castelo, queima de fogos, é muito bonito, valeu muito a pena. E também, assim, na minha opinião, o que eu mais gostei foi o SeaWorld. Tem uma parte de brinquedos também, mas a apresentação dos golfinhos e da baleia é sensacional. Busch Gardens é o melhor, para mais aventureiros, né? Tem um elevador de 300 metros que cai, é muito legal. Bom, quem gosta de adrenalina, lá é o melhor lugar. A Carolina Sachs. Tá. Sachs. Gostaria de saber como foi o planejamento seu e do Leandro. Porque viajar para fora não é barato. Beijos, Carol. Essa viagem ficou mais barata do que uma viagem para o Nordeste. Bem mais barato. Ficou o preço de uma viagem para Buenos Aires. O Nordeste e os destinos internos, domésticos, hoje estão muito caros. E lá a gente acabou não aproveitando tanto, porque bem na época que a gente foi, o dólar disparou. Mas se fosse a viagem um mês antes, a gente teria aproveitado muito mais. Bom, tem uma pergunta aqui também, se eu fiz pacote e se sim, qual agência? Bom, sim, eu fiz pacote, mas a gente não lembra a agência. Foi uma promoção do Groupon, se eu não me engano. Bom, a Natália Silva pergunta: vocês falam inglês? Conseguiram se comunicar bem? Tem como ir sem saber falar inglês? Dá pra ir, tranquilo. Tem muito brasileiro. Principalmente em Miami. Principalmente nas filas de brinquedos, assim, em qualquer parque. Busch Gardens, Universal, Disney, o próprio SeaWorld e tal. Dá pra ir, tranquilo. Tem muitos brasileiros em filas que eles falam que eles são... como fala? Eles trabalham como... dando cartão de restaurantes para indicar. Eles falam, tem um nome lá que eles falam que é como se fosse uma publicidade, né? Como se fosse um executivo de vendas, assim. Eles dão um cartão para você ir almoçar e tudo tem desconto. É muito bom, assim. Eles ouvem a gente falar português nas filas, eles já abordam e começam a conversar, fazer amizade. E fora isso, o Leandro fala inglês e dá para se virar sim, com toda certeza. Eles falam que são relações públicas. Mas dá pra se virar, mesmo sem falar inglês. Bom, a Jéssica Carla fala: oi, Jamile, gostaria de saber, primeiro, se você fez pacote ou comprou tudo separado. Segundo, em média, quanto se gasta em uma viagem dessa? A gente comprou o pacote da viagem, não incluía nada, só hotel, o aluguel do carro que eu falei que foi mal furado, a gente acabou alugando uma van. A gente alugou para todo mundo andar junto. A gente alugou uma van porque assim, a gente ia pagar um estacionamento só, porque todos os parques pagam estacionamento. O estacionamento, independente de você ficar meia hora ou ficar o dia inteiro, é $30. Quase todos são $30. Então, pra gente economizar tanto em estacionamento e gasolina, a gente optou por pegar uma van, que é bem tranquilo, você só precisa ter mais que 21 anos, aliás, 25 anos para van, e você dirige tranquilo, não precisa de habilitação especial nem nada. Então a gente acabou pegando isso. Agora, os parques a gente acabou fechando pela Decolar, porque foi o melhor preço, a gente comprou aqui no Brasil mesmo, pela Decolar, imprimiu os vouchers, chegou lá, foi bem tranquilo, o pessoal lê com os leitores de código de barra na entrada dos parques e bem tranquilo. E em média, quanto nós gastamos numa viagem dessa? Olha, a gente gastou mais ou menos, acho que foi $1.000 por pessoa. Não, mas tudo bem, o pacote ok, mas em média, quanto que você tem que gastar, você tem que levar para ficar os 12, 15 dias que nós ficamos? Nós dois levamos $2.000, $1.000 cada um, para comer, para comprar as coisas e tudo mais. Deu, assim, foi bem justo. Não vou falar que a gente comprou, assim, sobrou muito, não sobrou. A gente comprou tudo que tinha vontade,
assim, com um certo controle, né? Não É foi que nada muito... na verdade a gente não foi pra fazer compras, a gente foi pra mesmo porque o passear. dólar disparou 2, 3 semanas antes da gente viajar. Mas eu creio que a gente gastou aí, nós dois juntos, uns 10 mil reais no máximo. É. E lembrando que os parques nós compramos aqui, então o que a gente gastou lá foi só para comer, estacionamento e gasolina, que foi tudo dividido por todas as pessoas que estavam lá. Talvez se a gente tivesse viajado um mês antes, a gente teria gasto no máximo uns 7 mil reais. Bom, a Carolina Sachs, não sei. ela pediu para o Leandro gravar, então estamos atendendo o seu pedido, né? Foi difícil conseguir visto? A Pamela Santos pergunta. Bom, no meu caso não, que eu tenho dupla cidadania portuguesa, né? Então é bem tranquilo, eu nem preciso na verdade do visto. Agora no eu meu só caso... imprimo, entro no site da embaixada e pego uma autorização. No caso dela foi um processo normal. Não foi, é que assim, na verdade eu não sei hoje como que tá, mas eu tenho visto já há mais ou menos 2 anos. Então, na época que eu tirei foi muito tranquilo, tirou eu e a Luísa, então foi bem tranquilo mesmo. Hoje parece que tá um pouquinho mais chato. Talvez hoje esteja um pouquinho mais difícil. Camila Santos Silva, como surgiu a ideia para ir para Disney? Ansiosa pelos vídeos. Um beijo, Camila. É uma vontade que a gente tinha já de muito tempo, né? A gente só não viajou antes porque a gente achou que a Luísa não iria aproveitar. E assim, ela aproveitou um pouco, mas também acho que daqui 2, 3 anos, 4 anos, ela não vai lembrar. Se bem que de vez em quando ela estiver mais velha. Se bem que de vez em quando ela vê, quando tá assistindo algum filme da Disney e passa o castelo, ela fala, olha o castelo do Mickey, olha, eu já fui ali. Mas assim, com certeza daqui uns anos ela não vai lembrar mais, né? Vira e mexe, ela pergunta, papai, cadê a van? Ela fala da van e ela fala que quer voltar no castelo, que ela quer ir no castelo. Mas assim, gente, ela ficou com medo de todos os personagens. Ela ficou enchendo o meu saco por causa da Frozen, que queria ver a Frozen. Foi a fila mais demorada que eu peguei no parque. Eu fiquei umas 2h30 na fila. A Frozen é a sensação lá agora. Chegou lá na frente da princesa, a princesa quase rolou no chão com ela não quis saber. Então, assim, aí entra aquela questão, né, de não valer tanto a pena viajar com criança tão pequenininha. A Luciana Salles. Passaporte vocês já tinham? Se não foi difícil tirar, principalmente da Luísa, precisa de visto para ir? Então, a Luísa precisa de visto, sim. A Luísa, a gente fez a solicitação do visto da Luísa junto com a da Jamile. Ela não precisou fazer entrevista, mesmo porque ela não conseguiria falar, então o visto da Luísa ficou condicionado ao visto da Jamile. Foi bem tranquilo. Camila Santos, ela fala que a prima dela foi a um lugar encantador e que ela quer ver os vídeos. Bom, daqui a pouco, né, ao decorrer do tempo eu vou liberando mais vídeos. A Karina Diniz, qual hotel vocês ficaram em Orlando e Miami? Alugou carro? Se sim, aonde? Qual o valor? Você foi à agência de viagem ou por conta? Se foi por conta, havia alguém com vocês que já havia ido para Orlando? São muitas perguntas, ela fala, mas eu acho que é bom a minha conta, acho que tá bom a minha conta. E as meninas devem perguntar mais outras coisas, mais outras dúvidas. Beijo, beijo, Karina. Então, a gente ficou no Sand Lake, que é um resort, que fica ali na Turkey Road, que é bem pertinho da International Drive. Então tem um acesso muito bom assim, para ir para Disney, para ir para o Universal. Bom, assim, dava para ir andando no parque do SeaWorld, dava para ir andando. Era bem pertinho do Walmart, que a gente usou e abusou do Walmart, que a gente fez muita compra lá, até mesmo de lanche e tal, porque comer nos parques é bem caro, mas a comida dos parques são muito boas. A gente alugou o carro, que foi uma van, a gente gastou $800 por 11 dias. Essa van a gente alugou no aeroporto, então assim, você lembra do nome da gente? A gente não ficou em Orlando, quando a gente chegou... Nós chegamos aliás, por Miami. A gente não ficou em Miami, a gente pegou a van em Miami, foi para Orlando e na volta a gente passou o dia só em Miami para conhecer a cidade. A gente foi até Miami Beach, que não é a mesma cidade de Miami. Miami e Miami Beach são duas cidades diferentes.
Miami Beach é a coisa mais linda do mundo. Uma praia assim paradisíaca, muito linda. Sensacional. Muito bonita a praia de Miami Beach. Qual o valor? A gente já falou, né? $800. A gente foi sim por uma agência, né? E, bom, eu acho que é isso a pergunta dela. Canal Tati Fernandes. Gasta muito? Pode falar uma média? Uma média é 10 mil reais nós dois. Mais ou menos. Bom, Juliane Quintaneiro. Boa noite, como você conciliou a viagem com o TCC? E conta como foi a experiência de viajar para a Disney em família e parente. E pretende fazer alguma outra viagem? Se sim, para qual lugar? Manda beijos, adoro seus vídeos. Um beijo, Juliane, muito obrigada. Bom, conciliar a viagem com o TCC foi um pouco complicado, mas na verdade eu viajei bem no comecinho do ano, em março. Então, assim, não estava pegando estava engatinhando, assim, o TCC. Nas férias de dezembro eu já tinha dado início ao meu TCC, então quando eu fui viajar, eu já tinha feito bastante coisa, já tinha deixado com a professora, para dar essa adiantada. Foram 2 semanas só, tranquilo. Então assim, não pegou muito, porque começa a pegar mais pro final, né? E a experiência de viajar para Disney foi sensacional. Mas eu diria que assim, ir num grupo tão grande é meio complicado, porque principalmente assim, ir num grupo muito grande, tá com um carro só, então assim, foi um pouco complicado, que um queria ir em um lugar, um queria ir em outro. E aí a gente programava para, por exemplo, ó, se encontrar. A gente vai sair do outlet 6 horas da tarde. Lá o grande problema é que assim, 9 horas da noite fecha tudo. Tem mais nada. Tudo, fecha shopping, fecha tudo. Então só fica aberto o Walmart, que geralmente vai até 10 horas da noite. Alguns você acha com um horário estendido, mas... Que na verdade é interior ali, né? Uma cidade interior. As lanchonetes ficam abertas também, algumas, mas assim, é bem complicado. Até 9 horas fecha tudo, não tem nada igual São Paulo, Brasil. E outra coisa, por exemplo, a gente fazendo compras, cada um queria ir num lugar. Nos parques tinha gente que queria ir pra fila, outros queriam ficar tirando foto, aí um tinha paciência pra isso, outro não. Então assim, nessa questão foi um pouco ruim. Nessa questão foi complicado. Mas sobretudo foi legal, né? Você ir num lugar assim diferente, estando a família inteira junto. Mas como nada é 100% perfeito. Thaís Gonçalves. Oi, Jamile, então, queria saber como foi viajar com a Lulu e desde embarque, a chegada, ao passeio até a volta. Como ela se comportou, se a viagem foi estressante para ela e tudo mais. Ansiosa pelo vídeo. Um beijo, Thaís. Bom, na verdade, a Luísa viajou com os meus sogros. Então, assim... Ela ficou 5 dias com a gente só. Em relação à viagem no avião, foi bem tranquilo, porque meu sogro pegou aquela... que tem uma viagem que é a madrugada. Então, assim, ele pegou o voo meia-noite, chegou lá 8 horas da manhã. Então, assim, ela dormiu o voo inteiro, tanto na ida quanto na volta. E lá foi meio estressante, porque ela fugiu totalmente dos horários dela, né? Mas nada de outro mundo. Foram só alguns dias ela comendo muita besteira. Teve alguns dias que 2 ou 3 dias a gente foi em restaurante brasileiro para ela comer o arroz e feijão, que ela pedia também. Que ela é muito acostumada a comer arroz e feijão, mas foi bem tranquilo. Sim. Carol Mares. Sobre o transporte lá, você tem que alugar carro e precisa falar inglês fluente? Beijos. A gente alugou o carro, mas uma necessidade que a gente viu, a gente comprou o GPS, porque assim, lá você tem a opção de alugar o carro com GPS ou sem GPS. Só que você alugar com GPS, no nosso caso não valeu a pena, porque o pessoal estava cobrando 11, 13, até $15 por dia pelo GPS. Sendo que no Walmart ou no Best Buy ou em alguma outra loja você comprava o GPS por 80, $90. No nosso caso, que a gente ficou 10 dias, a gente comprou um GPS e trouxe embora. Se um dia a gente voltar, a gente usa o GPS. Na verdade, nós não compramos. Compramos um chip de lá. É verdade. E a gente usava o GPS do celular. É que o GPS, em algumas lojas que a gente foi, estava em falta. Aí a gente comprou o chip, se não me engano foi da Verizon. Acho que foi alguma operadora de lá.
e a gente colocou no celular e a gente ficou usando pelo chip. Isso. A gente acabou até economizando, que a gente gastou acho que $20 no chip. E dava para fazer ligação de grátis para o Brasil. Pro Brasil, tinha internet, tudo mais. Então foi... E lá todo lugar tem Wi-Fi grátis, então é bem tranquilo. Iris Lopes Nogueira. Quero saber sobre a questão de ir por conta própria, sem guia. E a língua atrapalha muito? É fácil se virar com um inglês intermediário? Essa é a minha maior dúvida. Inglês intermediário se vira assim e sobra. Nem precisa ter inglês, na verdade. Tem muito brasileiro, o pessoal é bem, assim, bem receptivo, bem... E até porque é uma cidade turística, né? Então, por obrigação, eles têm que ser. Eles recebem gente do mundo inteiro. São bastante hospitaleiro mesmo. Sem guia, em relação a ir sem guia, porque a gente foi com uma agência, porém não tinha guia. Mas a gente é o básico, assim, de quem vai viajar, né? Meio que dá uma programada para saber aonde vai. Isso. Então a gente fez mais ou menos uma programação. Um roteiro, né? Tipo assim, vamos tantos dias na Universal, um dia no Busch Gardens, que é um pouco longe, então a gente já programou. Só que na hora a gente acabou decidindo, porque assim, não dava para ir um dia seguido, outro seguido na Universal. Porque o pacote que a gente comprou de parque, a gente poderia ir quantas vezes quisesse na Universal. Só que o Universal é um parque legal, só que não dava para ir todo dia, senão enjoava, né? Por mais legal que ele seja, maior que ele seja, teve uma hora que eu não aguentava mais ver o Universal na minha frente. Bom, o Universal é o parque hoje mais visitado lá, o pessoal tem ido bastante. A Disney é referência, claro, historicamente é o parque mais visitado para crianças e tudo mais, mas o Universal é um parque, assim, bastante movimentado também. Bom, a Regiane Lisboa, qual foi a reação da Lulu ao chegar na Disney e ver os personagens? Medo. O único personagem que ela não teve medo foi o Mickey e a Minnie. Só. Eu lembro que o Mickey, ele fica dentro do castelo, numa sala separada só ele. Ela foi super de boa. E quando a gente foi visitar a Minnie, ela ficava em um lugar onde ficava a Minnie, a Margarida de um lado e do outro lado. Era como se fosse um teatrinho, né? Isso. Ficava o Pato Donald e o Pateta. Ela só quis ir na Minnie. Nos outros ela não quis ir. Tipo, eu tirei foto, até tirei foto com ela, mas ela sozinha ela não quis. Aí a Minnie, ela abraçou e ela beijou e... Os únicos. Então, assim, mas tinha personagem pelo parque todo. Todo o resto ela mas teve a criança muito medo. fica meio assim com medo mesmo. Fica olhando de longe, observando. Aí depois chega. Tem hora que vai, tem hora que não vai, mas é normal de criança. É igual ver o Papai Noel no final do ano no shopping. Fala o ano inteiro do Papai Noel, quando chega perto tem medo. Na hora do desfile ela ficou um pouco animada, que os personagens vêm em cima do carro, então ela apontava e as que ela sabia ela falava, mas chegar perto nem pensar. Mas ela se divertiu bastante. Bom, Ana Menezes Gregório. Queria saber em média, fora o gasto com as passagens de hospedagem, quanto vocês gastaram lá? $1.000 mais ou menos por pessoa, cada um. Né? Foi o que a gente levou para consumir lá, né? $1.000 por pessoa. Sobrou. Adamo, é isso? Adman Nascimento. Hotel que você ficou? Foi o Sand Lakes, o resort, que é um resort, mas assim, a gente acabou nem aproveitando o resort. Mas era um quarto para 4 pessoas, que era bem grande. Assim, um banheiro enorme, tinha uma sacada também. E tinha tipo uma cozinha americana lá, micro-ondas, geladeira. Tinha uma bancada assim, com cuba e torneira e tal. Tinha um micro-ondas. Que é muito bom, né? Quem tem criança. Né? E fora o hotel tinha piscinas. Era um resort, né? Mas a gente não ficou nem um dia no resort. A gente acabou usando assim da infraestrutura do quarto, que a gente comprou americano compra muito, tem muito produto assim, família, né? Tamanho família. A gente comprou um balde de suco de laranja, que era muito bom. A gente comprou no Walmart, que é bem barato. A gente comprava... Teve um dia que a gente comprou pão de forma, a gente comprou muita batata pra gente comer nos parques, tal, pra enganar a fome. A gente usou bastante isso, para economizar um pouco em comida.
A Fernanda Graziella de Carvalho. Quanto você gastou no total? E nos parques, deu para aproveitar os brinquedos radicais mesmo com a Luísa? Então, a gente tirou os dias de brinquedos mais radicais sem a Luísa, né? Então, não daria para ir. Com a Luísa seria impossível. Até porque não teria como, por exemplo, se fosse eu e o Leandro e ela. O Leandro ia, depois eu pegar a fila, eu ia. Não tem como, porque a fila é muito grande. Ela também não tem paciência. Tem que se planejar para chegar cedo nos parques. Porque rapidinho lota. Rapidinho. O parque abria 9 horas, a gente tinha que estar 9 horas lá, senão pegava fila em tudo. Tá. Bia Leblon, o que valeu e o que não valeu a pena na sua viagem, o que você faria se não tivesse a oportunidade de voltar? Se tivesse a oportunidade de voltar? Talvez a gente fosse num número menor de pessoas, pra gente se combinar um pouco mais, né? Não perder muito tempo. A gente acabava perdendo um pouco de tempo, porque o pessoal queria tirar foto, ou às vezes queria ir num brinquedo que a gente não queria e tudo mais. Bom, Laudiene Silva. Jamile, pretendo fazer também uma viagem para Disney. Quanto você gastou com passagens, hospedagens, enfim, quanto gastou no total? Bom, a gente já falou, né, em outras perguntas, que o pacote foi em média R$1.000. Não, na verdade... $1.000 mais ou menos. $1.000, porque tem taxa e tudo mais. E para gastar lá... uns $1.000 também por pessoa, mais ou menos. Isso de comida, né? No nosso caso ficou bem econômico por causa da van, né? A gente gastou $800, mas foi dividido a gente acabou dividindo em 8. Então ficou $100. Desses $2.000 que a gente usou para gastar, $200 a gente gastou aí. A gente ficou com $1.800 para gastar com comida, com roupa pra gente, várias coisas. Só que lá... toda loja que você for, se você fizer um pré-cadastro antes de entrar na loja, por exemplo, Tommy, Dona Karan, Lacoste, Polo, qualquer grife, se você fizer um cadastro no site da loja, você já tem loja que dá direito a 15%, 20%, 30%. E fora os cupons que a gente fora imprimiu os cupons aqui. que você compra no outlet, ou senão você entra em sites na internet e tal, você consegue achar os cupons de desconto. Tem um aplicativo que chama Snip Snap, que você pode baixar, todo dia ele dá promoções de cupons e tudo mais. Então a gente economizou nisso. Isso. E muitas vezes o shopping é mais barato do que no outlet, tem que dar uma verdade, pesquisada. Isso que eu ainda vou entrar nessa questão, que o que eu senti que o shopping estava valendo muito mais a pena do que os outlets. Mas era de dia também, porque teve dia que a Tommy tava com desconto e no outro dia já não tinha. Gabi Bonfim, qual personagem que vocês estavam mais ansiosos para ver? Qual atração que vocês estavam com maior expectativa para ir? E se era realmente o que vocês esperavam? Bom, o personagem que eu mais estava querendo ver era o Mickey e a Minnie, fato. E a atração que eu estava mais ansiosa pra ver era o SeaWorld. E você? Eu não tinha muita expectativa de nada, eu tava mais pra conhecer mesmo. O que eu gostei muito mesmo de toda a viagem foi ter aproveitado o dia em Miami Beach, que eu gostei muito. Se eu fosse de novo, eu tiraria um ou 2 dias só pra Miami Beach. Pra falar a verdade, se eu fosse assim, Jamile, vamos viajar amanhã para os Estados Unidos, tem que ir Miami e Flórida, eu iria ficar só em Miami, não iria mais para Flórida, até porque com a Luísa não dá muito para fazer muita coisa, os parques que eu queria ir eu fui, então eu ficaria somente em Miami, aproveitando. Mas vamos lá, Janayara AT, como foi o planejamento de vocês, como se organizaram financeiramente, quanto custa uma viagem? Bom, o valor da viagem a gente já falou várias vezes, e como a gente se planejou? A gente se planejou em grupo, né? Então... não houve um planejamento. Da nossa parte, pelo menos não. Meus irmãos, principalmente minha irmã, tomou conta aí de pesquisar os pacotes de parques, né? A gente comprou um dia só de Disney, que foi o dia que a gente aproveitou com a Luísa, um dia de Busch Gardens, um dia de SeaWorld e o da Universal foi que a gente comprou todos os dias, que poderia ir qualquer dia, entrar e sair qualquer hora e tal. Porque meus irmãos tinham ido um ano antes.
Então eles Então, meio que eles já sabiam. Já sabiam que era assim, fazer. Disney não tinha muita graça e é um parque caro, então não valeria muito a pena. A gente optou mais por conhecer o Busch Gardens, que eles não conheciam, e eles também não conheciam o SeaWorld de Orlando, eles só conheciam o SeaWorld de Miami, que eles disseram que não tem as mesmas atrações que o de Orlando. O de Orlando é bem melhor. Isso. Sandra Caterine. Tem muitas opções de brinquedos para crianças pequenas de idade de nossas filhas, 2, 3 anos. Nossa, A muitos. maioria são brinquedos radicais, tipo montanha-russa. Não, tem muitos. Principalmente na Disney. A Disney é dedicada só a crianças da cidade. Nossa, tem muito. Mas em todos os parques, por mais radical que seja, tem um espaço de crianças e tem muitos brinquedos. Tem montanha-russa do Pica-Pau lá, que é bem tranquilo, bem devagarzinho, dá pra ir criança de colo, é bem tranquilo. Tem um lugar lá que a Luísa foi, que é do macaquinho, como que chama? O George Curioso. Que era tinha umas arminhas de jogar água, tava bastante quente, então a molecada se molha. Como a gente foi nos dias que estavam muito quentes, então a gente, principalmente no Parque da Universal, a gente ia em brinquedo radical e depois já ia num brinquedo aquático que era para se molhar, para refrescar. A gente fazia muito isso. Tá. Vamos falar mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande. Elaine o quê? Sequini. Lumiati. Como você fazia para ir em brinquedos com a sua filha não podia ir e ela ficava na fila junto? Bom, quando tinha um brinquedo que ela não podia ir, ela ficava sempre com a minha sogra ou alguém abria a mão de não ir naquele brinquedo. E minha sogra, na verdade, não queria ir em nenhum. Mas eram poucos. Ela não queria ir em nenhum radical, então ela acabava sempre ficando com ela. Zeila Mello. Jamile, quanto você tirou o passaporte e visto? Quanto tempo durou todo o processo até chegar a você? O hotel e parques você comprou aqui no Brasil? Bom, o processo foi mais ou menos 2 meses, desde que eu dei a entrada ao passaporte até pegar o visto, mais ou menos uns 2 meses. Aí o visto, quando você é obrigado a ir fazer a entrevista. Mas quando ele é emitido, você tem a opção de querer ir buscar ou ele ser mandado pelo correio. No nosso caso, a gente optou em ir buscar, porque era pertinho de casa, a gente foi buscar. O hotel também eu já falei, onde eu comprei também. Ana Paula Rabatini Padilha. O visto foi difícil e demorou muito. Meu maior medo é comprar a viagem e não sair o visto. Bom, eu aconselho você ter o visto antes de comprar a viagem, porque cada ano o processo muda um pouco. Eu sei que esse ano já está um pouco mais complicado, mas demora, então eu aconselho que tire o passaporte, tire o visto e depois compre a viagem. Mas tem a opção também de quando você tem a viagem marcada, o visto é um pouco adiantado. Mas é uma coisa que eu não confio não arriscaria, muito. Não vale a pena arriscar. A Clenice Maciel. Como foi para Lulu? Porque é tudo lindo, mas criança fica cansada fácil. Ela conseguiu aproveitar? Aí ela fala que foi pro Beto Carreiro, quando tinha 3 anos, aproveitou nada. A filha dela. Aí ela fala que muda um pouco a rotina deles, né? Queria saber mais sobre isso, pois tenho planos de ir com a minha pequena, faz 2 anos em setembro. Valeu a pena ir com a Lulu nessa idade ou esperaria mais? Bom, com certeza eu esperaria mais, porque pra Luísa... Mas ela aproveitou bastante. Em relação a aproveitar, é aquela coisa, né? Pra Luísa, a diversão é a mesma. Eu ir pra Disney ou ir pra ela com o Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Pra ela, a diversão é a mesma. Ou pro Parque da Mônica. Então assim, pra ela não faz muita diferença ela tá aqui, ela não entende que a gente tá lá fora do Brasil. Então assim, nessa questão, com certeza eu esperaria mais. Fazer uma próxima viagem com ela, com certeza eu vou esperar mais. Porque ela acaba cansada, ela acaba estressando a gente fica estressado. E não é seria uma coisa desnecessária, eu penso assim, né? Daria pra esperar mais um pouco, sim. Né? Ela brincou bastante, mas chega uma hora que a criança cansa mesmo, aí é só colo, né? E outra coisa, é um gasto. A gente revezava o colo, né? Porque cada um carregava um pouco. Isso que a gente estava em 11 pessoas. Mas é legal, mas esperaria com certeza que para ela é um gasto muito alto e desnecessário, para falar a verdade, né? Você gasta muito para ir num lugar pensando que ela vai achar aquela coisa, quando na verdade para ela tanto faz.
que nem a Frozen. Ela adora Frozen de todos os jeitos. Chegou lá, ela ficou com medo das princesas. Mas quando foi no show à noite, no castelo, com luzes e tal, ela fogos, adorou. Ela adorou mesmo. E é muito bonito. É. Bom, mas foram essas perguntas. Deixa eu só confirmar aqui se acabou. Acabou. Bom, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo meus vídeos e quem gostou, dá um joinha, né? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!